Aquilo que nós conhecemos hoje como a região nordeste do estado do Pará, anteriormente conhecida também como Zona Bragantina, fez parte do projeto de colonização ainda no tempo do Segundo Império, projeto de Dom Pedro II. Para cá vieram imigrantes norte-americanos, italianos, espanhóis, portugueses da Ilha dos Açores. Isso ocorre no final do século XIX, também no início do século XX, japoneses. No ano de 1883, inicia em Belém a construção da ferrovia Belém-Bragança, a primeira ferrovia construída no norte do Brasil, com o objetivo também de abastecer a capital do Pará no período do apogeu da borracha, na Belle Époque. Essa ferrovia vai chegar aonde já existia uma localidade por nome APU no ano de 1883. Com a chegada dessa ferrovia na localidade de APU, nós já percebemos que o APU então já existia, porque a colonização começa subindo os rios. Então é na foz do rio APU, que deságua no Nhangapi, o Nhangapi vai desaguar no rio Guamá, é que o colonizador vai dar o nome. APU vai ter aqui dois afluentes, o Capiranga, o Garapé Capiranga, e o Garapé Pacuquara, que já desagou no APU mais acima. Então seguem juntos até a foz dele, a foz do rio APU, que fica no rio Nhangapi. Aqui acima, essa ponte que nós podemos ver, não é essa estrutura, e sim madeira anteriormente, é onde passava a estrada de ferro Belém-Bragança. Então acima aqui ficava a parada do APU. Daqui para o centro da cidade de Castanhal, uma distância de quase 8 quilômetros. Parava aqui para depois parar na Patagônia, no sítio Patagônia, aí depois sim na estação de Castanhal. Então aqui o APU é uma referência, segundo o professor Adalberto de Moraes Filho, o professor Betinho, natural de Castanhal. O APU é o remanescente de um projeto de Sesmarias, ou seja, ele já existia antes da chegada da estação de trem aqui. Casa Martins, que é o prédio mais antigo do município de Castanhal, em edificação ainda conservada. Provavelmente a sua construção 1888 ou mais. Esse prédio, ele é o mais antigo de Castanhal. Nós tentamos conservar. E aqui ele não é tombado, ele é só patrimônio histórico simbólico. Nós conservamos porque nós queremos conservar mesmo. Todo mundo vem, aquele encontro. O próprio pessoal do centro de Castanhal vem pra cá, porque na verdade aqui é uma vila, né? Aí vem pra cá e a gente, como a gente fecha muito tarde, o povo que vem do trabalho, da universidade, a gente fecha 11, meia-noite, não tem hora para fechar. Quando tiver movimento, a gente tem. De tudo, feijão do arroz, da linha, da agulha, da pipa, comida para cachorro, para bicho, para tudo. Aviamento, né? Aviamento. A gente tenta, é porque a dificuldade que a gente encontra é que o povo está acostumado com mercadinho, com entrada. Mas mesmo assim a gente está tentando conservar. A importância que a Casa Martins tem para o APU, né? Assim, um contexto cultural, um ponto de encontro da galera. Afinal, são mais de 130 anos de história, de história, né? De comércio.
Feijão, arroz, bebida, né? Final de semana, que a gente trabalha com bebida. O queijo, né? O queijo, nosso queijo tradicional, né? Tem aquelas coisas tradicionais que a gente já vende já faz tempo. Ração para bicho, para porco, para tudo, porque as colônias, o povo vem pegar aqui, né? Ah, dessa abastece aqui o pessoal mais de dentro, né? Isso, dos ramais, né? Pacuquara. Isso, exatamente. As colônias mais Taqui. próximas. A Os mesma meus família. filhos são a 4ª geração, é a mesma família. Família Martins. Aí essa senhora que está sentada é a matriarca, o meu sogro, que é o Zé Martins, que é o famoso, né? Agora quem está atual é meu marido, que é a 3ª geração. 3ª geração. Agora os meus filhos, que também trabalham aqui, estudam, mas trabalham, estão na 4ª geração. 4ª geração. Nós tentamos misturar o antigo, conservar o antigo e atualizar as coisas que dá. E tentar conservar o balcão, tentar conservar essa coisa, esse negócio de encontro de amigos, de bate-papo no final da tarde. A atravessar a ferrovia por esses campos de castanhal vai trazer um progresso econômico e trazendo mais levas de migrantes. Dessa vez, migrantes nordestinos, que trazem a força de trabalho, sua bagagem cultural e sua devoção religiosa. Castanhal, ainda como povoado, vai se tornar vila no início do século XX, se destacando das demais colônias. Tanto que a estação em Castanhal não vai ser apenas aquela estação ferroviária de beira de estrada, mas uma estação imponente que se destacava das demais. Essa edificação só seria idêntica ou parecida com a estação de Belém e a estação de Bragança. A estação de trem vai ser um polo também de transição cultural, porque era ali, aquelas proximidades, que na madrugada se vendia lanche, se vendia tapioquinha, se vendia o café, se vendia outros tipos de guloseima, tanto nessas passagens. O nome Castanhal, há um igarapé, aqui próximo que hoje está canalizado, que em sua margem existiam muitas árvores frondosas de castanheiras. Então, talvez daí surgiu esse nome de Castanhal. Também há outro detalhe, que ao lado da estação há uma frondosa castanheira. Então, ainda encontramos castanhais próximo ali da BR, onde está a ponte do Rio Apeú, preservado, em Macapazinho ou na estrada. O outro fluxo de migração que vamos ter é no final da década de 1960 para 1970, com a pavimentação da Belém-Brasília. Para cá vão vir baianos, capixabas, mineiros, paranaenses, gaúchos, que vêm também contribuir com o crescimento econômico do município de Castanhal. Em 1964, a estrada de ferro foi declarada deficitária. Nós estávamos num período das construções das grandes rodovias no Brasil, interligando outros estados. Então, no dia 1º de janeiro de 1965, é suspenso o tráfego ferroviário na então estrada de ferro Belém-Bragança. O prefeito então da época, senhor Pedro Coelho da Mota,
faz um acordo com a empresa que estava desmontando o material ferroviário e levando para Pernambuco. Que aqui dentro do município, a prefeitura se encarregava de desmontar. Posteriormente, ele conseguiu adquirir esta locomotiva para o município, por isso ela está aqui. Peças delas são todas originais. O que não é original, o vagão lá atrás, devido a ser de madeira, já foi substituído e renovado. Aonde localizava essa estação? Onde hoje está a Avenida Barão do Rio Branco. E o canteiro central era onde passava a linha ferroviária. Com a revitalização desse espaço aqui, como a Praça do Estrela, ela veio para cá e foi feito essa réplica da estação, que não chega a ser bem parecido como era, né? Mas ela está aqui, isso é o que é mais importante. Então essa locomotiva, como os outros, elas trouxeram o desenvolvimento econômico. Com a suspensão do tráfego, essa região vai passar um período, que a gente vai dizer período das vacas magras, e que vai retornar sua questão econômica com a pavimentação da Belém-Brasília. Já mais recente, um projeto do governo do estado revitalizando esse trajeto anterior da ferrovia Belém-Bragança, aqui por dentro, onde passa por vários municípios e tem placas identificativas. Essa praça aqui foi inaugurada no dia 26 de dezembro de 1999 e aí é um ponto de referência cultural. À noite aqui tem lanches, bares, restaurantes e um espaço bem agradável e arborizado. O monumento do Cristo Redentor foi erguido em comemoração aos 50 da emancipação política do município de Castanhal. Ele foi confeccionado em Campinas, São Paulo. Ele é montado com diversas peças. E lá em cima tem um espaço cultural, pode ser visitado. E uma vez, um período agora, sempre às sextas-feiras, existe o pôr do sol, um espaço musical que você contempla o pôr do sol. E é um momento também para você fazer um lanche, conversar, passear de skate aqui. Então ali no fundo, já à margem da BR-316, fica o monumento à Bíblia. Isso aí já foi agora nos 80 anos do município, essa revitalização da praça.
Cristo passou sendo reverência da cidade por muitos anos, né? Depois, talvez, com a inauguração lá da Praça do Estrela e a recolocação da Maria Fumaça mais próximo urbano, também pode ser locomotiva. Também temos a Feira do Caranguejo, que pode ser também uma referência, né? Domingo você vai na feira e aí, caranguejo, você vai levar o caranguejo? Você vai levar o caranguejo? Pode ser também uma referência. Como a Praça da Matriz também é uma referência. Então, sempre vai ter aqueles locais. Mais você põe um nome, mais o povo batiza com os seus fornos. Nós estamos na Avenida Presidente Vargas, o setor urbano da cidade. A BR é a Avenida Presidente Vargas. Por ela passar dentro do município, que foi aprovado pela Câmara no final dos anos 50, que o trecho que daria acesso à BR-010, que começa lá em Santa Maria, aqui a 316, então se encontra, o fluxo passaria a Belém Brasília dentro da cidade. Sabendo que aqui não é a Belém Brasília, aqui é a BR-316. Mas lá em Santa Maria elas se encontram, né? A avenida principal da cidade é a Avenida Barão do Rio Branco. Essa praça, atualmente, ela foi revitalizada e batizada homenageando o Monsenhor Manuel Teixeira, no dia 13 de outubro de 2006. Então, ela passou sim a aglutinar os dois espaços, que anteriormente eram duas praças distintas. A estátua aqui, que homenageia o Cônego Luiz de Souza Leitão, primeiro diretor da primeira escola pública da cidade, ficava ali no centro, quando era uma outra praça. Porém, na revitalização, ela foi colocada aqui. A praça é Monsenhor Teixeira, a estátua é Cônego Leitão, mais conhecida como Praça da Matriz. Nós estamos no centro da cidade. Em 1904 foi instalado aqui a construção da primeira escola pública. Esse feitio nós podemos encontrar no município de Santa Isabel, aqui em Castanhal e em Garapiaçu. Conhecido como Grupo Escolar, ele foi inaugurado no dia 12 de outubro de 1904 e que ainda permanece. No mesmo ano, foi iniciada a construção da Igreja Matriz de São José, mas a sua dedicação foi realizada no dia 19 de março de 1911. O primeiro pároco da Igreja de São José foi o Cônego Luiz de Souza Leitão, que também foi o primeiro diretor da escola. A escola funciona, já foi a nível de primeiro e segundo grau, hoje nível médio. Não permanece com as mesmas características porque havia aqui embaixo um porão de ventilação, que aí foi mudado, e tinha também a estrutura que era de acapulco, de madeira, ela foi depois sendo alterada devido a nós temos uma região muito úmida, né? Mesmo Castanhal ainda sendo vila na época, ela pôde ainda receber esse período da borracha, a Belle Époque, que é mais conhecida. Lembrando que Castanhal é um polo da região, é o 5º município em população do estado e é uma referência a essa região, a área metropolitana de Belém. De acordo com o censo de 2022, nós estamos com uma população de 192 mil habitantes
uma população flutuante de 200 mil, porque para cá, para esta cidade, aglutinam pessoas que vêm fazer aqui suas compras, que vêm consumir, que vêm para um lazer noturno, e o comércio aqui é o ponto econômico mais forte. Também temos aqui um parque industrial com indústria alimentícias, indústria de construção e têxtil. Castanhal se tornou uma cidade bastante próspera devido a ser um polo de consumo. Ela está ali entre muitas outras cidades. Alguns dizem que ela é muito abençoada porque ela tem pela frente fronteira com Santa Maria, por trás com Santa Isabel. Pelo outro lado tem São Francisco. Então estamos cercados de santo. Além de ter o Cristo Redentor com os braços abertos para receber todo. Dentro da estrutura econômica, né, dos setores econômicos, os três setores, né, o setor primário, o setor secundário e o setor terciário, o comércio e serviço, Castanhal vai ter destaque nos três. Nós temos aqui na parte primária, incluindo, além da agricultura, a parte da pecuária. Nós temos aqui a parte de abatimento de gado, que abastece parte da região metropolitana de Belém. A parte de agricultura, nós temos a predominância da agricultura de subsistência, uma questão bem fruta das nossas origens. A mandioca, tratada ali para fazer a farinha. No setor secundário, né, na parte da industrialização, da parte da transformação, nós vamos ter um grande destaque para a parte alimentícia, que tem assim uma predominância muito grande, inclusive com empresas familiares. Tem empresas aqui que ela trabalha até com produtos que é levado para fora, um produto que tem bem aceitação por ter um tratamento ecológico bem aceitável para o comércio internacional de produtos que é ecologicamente bem tratado. Mas o que é que predomina em Castanhal? O setor terciário, o comércio e o serviço. Alguns dizem que nós temos aqui um shopping a céu aberto, que é a principal avenida que nós temos, a Avenida Barão do Rio Branco. Lá nós temos praticamente todo o lado do comércio, seja a parte de vestuário, eletrodoméstico, geladeira, essas coisas assim, farmácias. Então nós temos lá que realmente é algo fabuloso. Esse lado se dá porque muitas vezes a pessoa ela devido ao trânsito da região metropolitana, então é preferível fazer suas compras aqui. A parte do serviço nós temos assim um destaque formidável, seja a parte dos serviços que são terceirizados. Centro médicos, clínicas, consultórios, as cidades circunvizinhas não só são abastecidas aqui em alimentos e em vestuários, como também tem seu serviço médico hospitalar em Castanhal. Mas ainda nós temos aqui essa vida que podemos considerar assim bem tranquila, uma cidade de porte médio, e devido a isso, mas as pessoas ainda têm aquele hábito bem tranquilo do interior, que se diverte com coisas poucas, mas se diverte bem. Apesar de Castanhal também já fazer parte da região metropolitana, mas ainda não tem clima ainda na sua infraestrutura de região metropolitana. A perspectiva é que cada vez Castanhal cresça bastante. O castanhalense ele tem um otimismo muito grande em relação ao crescimento econômico. Através do crescimento econômico vem o crescimento social, que entendemos que a melhor proposta de desenvolvimento humano é o trabalho através da própria força do emprego, né? Então, quer dizer, são gerações de novos empregos, né? O futuro só melhor. Cônego Luiz de Souza Leitão chega a esta região no início
do ano de 1900. Não só para acompanhar espiritualmente os católicos que já residiam no povoado de Castanhal, como também as colônias próximas. A escolha da igreja ser dedicada a São José provavelmente tenha sido devido à devoção dos nordestinos, que em sua maioria que vinham já eram devotos de São José. No dia 19 de março de 1911, o então arcebispo de Belém, Dom Santino Coutinho, elevou a dignidade de paróquia à matriz de São José. Ela vem sofrer a sua estrutura alterações. Aqui é aquilo que a gente chamava de capelas, né? Nesse espaço aqui. E mais para cá existia um pequeno salão onde muitas pessoas participavam da missa, porque o centro não comportava mais, porém não tinha uma visão da missa. Então, em 1983, o pai Teixeira, que era o pároco da época, abre essa estrutura com 2 arcos e é construída essas 2 galerias e também no centro. A parte de cima, você pode perceber que ele é original. Onde está o crucifixo já mudou muito. No centro, o ostensório, Jesus na Hóstia Santa. Abaixo, o Cordeiro. Nas 2 laterais, antigamente, existiam 2 anjos. Ao centro, ao sacrário. E nas laterais estão alguns restos mortais de párocos anteriores. A imagem de São José, que geralmente no período da festividade ela é colocada aqui no presbitério, ornada de flores, lírios e folhagem. É um espaço de devoção. Atrás da imagem de São José, como toda igreja, encontra-se o quadro da estação da Paixão de Cristo. É uma referência não apenas religiosa, como cultural e estratégica, porque todos os ônibus urbanos que circulam na cidade, eles são obrigatoriamente ter que passar aqui de frente a essa praça. A Diocese di Castanhal foi criada por São João Paulo II no dia 29 de dezembro de 2004, atendendo um pedido reiterado por tantas vezes pelo nosso querido e saudoso Dom Vicente Joaquim Zico. Já desde o ano de 1999, o ano 2000, foi encaminhada à Sé Apostólica, ao Vaticano, um pedido de desmembrar a Arquidiocese de Belém, sobretudo a parte do interior, e criar uma diocese. Este foi um sonho, um desejo grande de Dom Vicente. E Roma disse que para poder aprovar e criar uma nova diocese,
era necessário que se criassem algumas estruturas. Então, já naquele tempo, no ano 2000, com Dom Vicente, nós começamos a escolher uma área, esta aqui onde está a catedral. Viemos aqui em Castanhal diversas vezes com as autoridades, fomos falar também com o governador naquele tempo, o Almir Gabriel, até conseguir esta imensa e bonita área centralizada. Depois começamos lá, distante, aqui numa área que nos foi doada, a levantar o centro de formação que nós chamamos de Cenóbio da Transfiguração. E em 2001 começamos também a obra da catedral, mesmo ainda não tendo sido criada oficialmente. Roma queria umas provas concretas. De 2000 até 2004 foi todo um trabalho para poder demonstrar e enviar a Roma o trabalho que estávamos fazendo. Já 20 dias depois da posse de Dona Urani, foi criada a Diocese de Castanhal e no dia 27 de fevereiro de 2005, oficialmente houve a instalação da Diocese e o começo do serviço do primeiro bispo, neste caso eu que estou aqui já há 18 anos. A celebração da posse aconteceu exatamente na laje da catedral. Não havia ainda a cobertura, não havia nada. Foi algo de inesquecível, num sol bem quente, milhares de pessoas, foi muito bonito. E lá para cá, a história foi acontecendo, fomos dando passos, mas a preocupação maior minha não foi nem a catedral, nem as construções, foi exatamente fazer com que as paróquias, as comunidades pudessem descobrir o fato de ser igreja particular, uma nova igreja particular, uma igreja ligada à mãe, que neste caso a Arquidiocese de Belém, mas com um rosto próprio definido. Uma experiência muito bonita, muito empolgante até hoje. Diria que o trabalho pastoral é aquele que suga mais a energia do bispo, as preocupações do bispo, mas é também aquele que mais alegra o coração do bispo, porque eu me sinto realizado quando estou no meio do povo, nas comunidades, andando nas visitas pastorais. E fico um pouco mais triste quando tenho que resolver os problemas de administração, todas as questões que vão se apresentando, mas é necessário uma e a outra coisa. A minha vida é de andarilho, tá? Temos 37 paróquias, 1.221 comunidades, então não posso ficar longe das comunidades. Eu já visitei, ao longo destes 18 anos que estou aqui em Castanhal, já visitei 4 vezes todas as comunidades, parando, escutando, refletindo sobre a caminhada destas comunidades, sem todas as outras visitas para celebrar os sacramentos, para poder estar presente na hora das festividades, para outras reuniões marcantes do Conselho de Pastoral. Então, a vida do bispo é lá no meio do povo. E isso anima o bispo. A fé do povo faz com que a fé do bispo possa crescer e, ao mesmo tempo, o bispo vai animando a fé do povo. Desde o começo da diocese, eu coloquei como alicerce, como base da nossa ação pastoral, o amor à Palavra de Deus, tanto que criamos também um dia chamado o Dia da Palavra e criamos tantos grupos. A outra questão fundamental é a catequese e a iniciação à vida cristã, porque não adianta nós só batizar, crismar, se as pessoas não tomam consciência da importância de ser cristãos autênticos, de viver a própria fé. Aqui em Castanhal se realiza anualmente, no terceiro domingo de outubro,
a Romaria de Nossa Senhora de Nazaré. Em 1996, ocorreu um fenômeno no distrito do APU que uma imagem de Nossa Senhora teria vertido sangue. Na época, o arcebispo de Belém, Dom Zico, organizou uma comissão para a investigação, que fez parte o padre Jaime, além de ser sacerdote, é parapsicólogo. Segundo ele, o fenômeno se trata de um aposte, um fenômeno involuntário de uma pessoa que faz causar, segundo a parapsicologia, fenômenos como imagem que chora sangue, objetos que caem. Porém, a igreja ela é muito cautelosa quando se trata de tais ocorrências. O povo, os fiéis, foram até o pároco de Santana, na época Padre Sebastião Fialho, pedindo que se realizasse uma romaria em louvor a Nossa Senhora de Nazaré no segundo domingo de maio, Dia das Mães. Mais recentemente, o Padre Sebastião Fialho, mais o professor Davi Amurissá e sua esposa Nazaré Sá e o professor Nazareno Abraçado tiveram a ideia em conjunto de trazer essa romaria até o centro da cidade. E a imagem que passou a participar da romaria não se tratava da imagem que teria vertido sangue. E nem ela também participou das procissões no APU, e sim uma outra imagem. No ano de 2000 é a segunda romaria e é introduzida uma réplica de uma locomotiva a vapor conhecida como Maria Fumaça, resgatando a importância histórica que esse meio de transporte trouxe para a região bragantina. E foi aumentando cada vez mais de fiéis participando dessa romaria. A partir de 2005, vem sob responsabilidade da Diocese de Castanhal e paróquias da cidade de Castanhal. A carreata que saía do APU direto para a paróquia, hoje ela se estende desde a parte da manhã até 10 horas da noite, quando encerra lá na paróquia. Lá é trocado o manto, e o manto geralmente ele vem alusivo a algum aspecto da diocese, ou da catedral, ou da carta pastoral de Dom Carlos. Com a diocese passa a assumir a romaria, vai haver um diferencial. Ela vai ser uma romaria devocional, porém com o intuito de evangelizar. Do terceiro domingo ao quarto domingo de outubro, aqui atrás da catedral, se realiza a Semana Nazarena, com missa e depois a parte cultural e venda de comidas típicas, concluindo com a procissão luminosa, ou hoje em dia é a Caminhada da Juventude, que agrega os jovens da diocese que vêm para participar do encerramento. Às 4 da manhã há uma alvorada de fogos, acordando, alegrai-vos, acordai-vos, e ela segue. Do centro até a catedral são 2 quilômetros. Em 1 hora parece rápido, mas já vai recebendo homenagens. Os prédios mais altos jogam papel picado, voada de balões. E quando chega aqui, é recebida por bandas de música, salvas de palmas. E aí há a missa campal aqui, presidida por Dom Carlos ou algum prelado que ele costuma convidar. É um estirão de 8 quilômetros. Então encerra a romaria lá no santuário com a bênção. À tarde a imagem que foi, ela retorna com ciclistas e aí inicia a Semana Nazarena aqui na Catedral. O santuário lá, ele é uma comunidade da paróquia de Santana, no APU,
E o fluxo dele maior geralmente é durante o dia da Romaria.